Bora, vamos dar início à aula 5 do módulo 1. Agora eu vou falar com vocês sobre os gráficos na cinemática. Essa aula é muito legal porque existem aí basicamente três formas da gente discutir um movimento. Eu posso colocar uma tabela, claro, né? Tem que ter a fala. Considere um movimento descrito no gráfico, descrito numa tabela. A gente fez nas aulas anteriores, pega uma tabelinha no tempo igual a zero, aí a gente vai fazendo. Eu posso descrever uma função, dado uma função 5 mais 4t, S igual a 5 mais 4t, por exemplo. Coloca na cabeça, S igual a 5 mais 4t, 5 é a posição inicial, 4 é a velocidade, é um movimento uniforme. E também a gente pode colocar um movimento num gráfico. Aqui eu tenho representado para ti os possíveis gráficos do movimento uniforme. Olha só que legal. A gente sabe que no movimento uniforme a aceleração tangencial é nula. Então, o que eu estou dizendo? Está aqui, aceleração zero. Esse é um gráfico redundante, né? Mas ele tem ali, existe esse gráfico, a aceleração é zero. Ou seja, ele é um gráfico de um movimento uniforme. Por quê? Porque não tem aceleração. Agora, olha aqui que legal. Nesse gráfico, eu estou conversando contigo sobre a velocidade em um movimento uniforme. A gente sabe, no movimento uniforme, a velocidade não varia. Então ela tem sempre o mesmo valor. Imagina que aqui, vai lá, eu tenho o valor 4. Isso aqui é dado em metro por segundo. Aqui eu tenho tempo em segundo. O tempo passa, o tempo voa e a velocidade continua numa boa. Tu viu ali, cara? Não mudou a velocidade. Aí tu tem que prestar atenção se ela está na parte de cima ou parte de baixo do gráfico. Na parte de cima do gráfico, a velocidade é positiva e a gente afirma que o movimento é progressivo, ou seja, está indo para frente. Aqui eu estou descrevendo um cara que está indo para frente, ele está indo para um local em que a posição dele está aumentando. É isso aqui, ó. Isso aqui é o cara correndo aqui com velocidade aumentando para lá. Tu está acompanhando aí a aula 5 do módulo 1. A gente está falando de cinemática, está descrevendo os movimentos. Agora eu vou te mostrar a velocidade pelo tempo. Só que a velocidade é negativa, tá vendo na parte de baixo? Tu vai usar aqui a mesma cabeça que tu usa na matemática. Você tem um gráfico, é o eixo X do gráfico, aqui é o eixo Y do gráfico. Só que em vez de ter X e Y, tem o valor da velocidade e o valor do tempo. Esse aqui é um gráfico de uma função constante. Aqui em cima, ó, o movimento, aqui embaixo, né? O movimento é retrógrado. Por quê? Porque a velocidade é negativa. Aqui em cima, progressivo. Então, se eu for desenhar a trajetória, o que acontece? Esse cara, ó, ele está correndo para trás. Quando ele vai aumentando o tempo com a velocidade negativa, as posições também vão diminuindo. Bom, a gente já viu o gráfico da aceleração pelo tempo, a gente já viu o gráfico da velocidade pelo tempo, movimento progressivo, movimento retrógrado. Claro que olhando aqui assim, nossa, o prof está passando só o gráfico sem número, sem nada. Aqui é só para te entender o jeitão dele. Parece loucura, sim, mas cara que trabalha com ações, por exemplo, tem um cara que é grafista, ele olha só o jeito, só as inclinações do gráfico, vendo o que acontece, ele consegue definir o que está acontecendo. Mas tem que tomar cuidado, olha só. Imagina uma brincadeira aqui, eu venho contigo, ó, eu acabei de definir para ti que o gráfico aqui em linha reta, ele é um gráfico de velocidade constante. Mas tem que tomar cuidado, quer ver? Olha só essa brincadeira. Considere que eu tenho um gráfico qualquer aqui. Tô brincando contigo agora, tá? A gente é uma empresa, eu sou lá o cara que vai falar no final do ano sobre uma reunião e eu começo a reunião assim, ó, vocês são todos aí funcionários naquela palestra no final do ano. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Olha só como é que tá a nossa empresa. Nossa empresa tá assim no momento. Imagina só, a empresa tá assim. O que tu acha que tá acontecendo com a nossa empresa? Aí o cara pergunta, vai ter festa de Natal? Meu Deus, olha para isso. O que o gráfico diz? Vai ter festa de Natal ou não vai? Aí tu diz, claro que não.
Eu não sei. Sabe por que eu não sei? Esse gráfico não tem nenhuma informação, eu não sei do que ele está falando. Eu só sei que é uma coisa que diminui. Mas vai que isso aqui é a quantidade de cheque sem fundo ao longo dos meses. O cara recebe da empresa um monte de cheque sem fundo, ó, no começo e vai diminuindo, né? Ou então inadimplência. Vai que o gráfico é da inadimplência, tu entende? Então antes de ter uma opinião sobre o gráfico, tu tem que olhar do que ele está falando, tá? Bom, vamos fechar esse primeiro videozinho dessa aula. Vão ser 3, tá? 3 videozinhos de exercício. Beleza? Vem. Olha só. Espaço pelo tempo. Tu sabe, no movimento uniforme, a função horária é dada por S0 mais VT. Aqui é a posição inicial, tá? E aqui é a velocidade. Para um pouquinho, ouve. Tá ouvindo a música? Bom, tu comprou essa aula aí, ela tá à venda em todo o Brasil para te estar vendo esse curso, né? Mas eu moro em Blumenau, Santa Catarina, e embaixo do estúdio tem um restaurante. E às vezes eles botam som ao vivo, eu tô ouvindo som ao vivo aqui, tá? Bom, mas vamos lá. Aí, S igual a S0 mais VT. Como uma função do primeiro grau vai dar uma reta. O que a gente sabe? Sempre que for espaço pelo tempo e der uma reta, é do movimento uniforme. Relaxa, que a gente vai ver ainda hoje, que se fosse com movimento variado seria assim, ó. S pelo T daria uma parábola, tá? Aí é um movimento variado. Eu estou dizendo para ti que aqui, é uma reta, movimento uniforme. Função crescente, movimento progressivo. Função decrescente aqui, movimento retrógrado. Olha só, lá na matemática a gente brinca, não sei se tu já viu isso, mas sabe que a função é y, que é igual a x mais b. Aí quando tu vai procurar esse a, que é o coeficiente angular, se tu gosta de matemática, tu vai lembrar que ele é a variação do eixo y pela variação do eixo x do gráfico. Bom, aqui o A é quem? É justamente esse cara aqui, o V. E o que é o V? V não é ΔS por ΔT? Tu está vendo a matemática na física? É uma função do primeiro grau. Aí na matemática esse V é o coeficiente angular. O que a gente viu até agora? A gente viu os gráficos que representam um movimento uniforme. Presta atenção, isso aqui vai ter números depois e a gente vai fazer alguns exercícios. Valeu!